Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Todo mundo, todo mundo me ouvindo bem aí? Estão me vendo? Show. Para quem já está online, eu vou só esperar mais 2 minutinhos aqui para esperar o resto do pessoal entrar e aí eu inicio a apresentação, beleza? Eu vou colocando aqui a apresentação. Beleza, pessoal, eu vou começar aqui. Antes da gente de começar a apresentação em si, primeiramente queria agradecer a presença de todo mundo, né? Obrigado aí por vocês estarem assistindo essa nossa série de webinars. Estou vendo que tem muita gente que está desde o começo assistindo. Hoje aqui vai rolar essa apresentação aqui bem curta e depois eu vou passar para uma demo no Paleoscan com dois estudos de casos nossos. E o Marcos vai estar me ajudando aqui a responder as perguntas de vocês e também moderando um pouco essa questão do chat. Como eu falei, aí na plataforma do Livestorm, no canto direito de vocês tem uma aba de chat e uma aba de perguntas. Então, nesse chat vocês podem interagir comigo, interagir com o Marcos e entre vocês, mas eu vou pedir só para quem tiver perguntas usar especificamente essa aba de perguntas mesmo, que aí a gente consegue responder individualmente todo mundo, beleza? Beleza, vou começar aqui a apresentação. Hoje o assunto é basicamente sobre modelagem sismoestratigráfica, né? Um pouco diferente do que a gente viu nos últimos webinars, para quem estava neles. E beleza. Então, aqui eu vou tentar mostrar todo esse fluxo de modelagem dentro do Paleoscan, né? Só que diferentemente das outras funcionalidades que a gente mostrou, aqui o nosso input vai ser somente baseado no geomodelo, né? Então, para isso, a gente vai precisar de um geomodelo refinado, né, com as edições do intérprete. Para quem está chegando agora, não sabe o que é um geomodelo, ele é basicamente um cubo com a propriedade de tempo geológico relativo, ou seja, é uma propriedade que ela cresce de cima para baixo, e dentro dele a gente vai ter todas as interpretações do cubo, né? Então todos os refletores estão interpretados aqui nele. E aí, puxando mais para o webinar temático de hoje, né? Vou mostrar para vocês, utilizando já o modelo, como trabalhar essa parte de sequências, né? Tanto a edição como o mapeamento e a interpretação delas, e fazendo esse trabalho e, por fim, gerando um modelo estratigráfico. A gente trouxe 2 casos de estudo no Paleoscan, bem interessantes, então daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Entrando agora nas ferramentas de análise que a gente tem nessa parte de sequências estratigráficas, né? Acho que a ferramenta principal para a gente é esse atributo de thinning. Então, ele é um atributo calculado a partir do geomodelo, o input dele é o geomodelo,
e ele basicamente vai calcular, é, vai mostrar para a gente o adensamento das isolinhas, né? Ou seja, onde a gente tem uma densidade maior de isolinhas, isolinhas cada vez passando mais perto do modelo, no modelo, desculpa. E aqui no caso dessa imagem, são essas zonas mais, são esses gradientes vermelhos, né? Então, pensando numa correlação com a geologia, né? A gente tem que, se a gente tem um cubo, obviamente, de tempo geológico relativo, ou seja, se a gente tem essas isolinhas, são valores relativos de tempo, né? E se elas estão cada vez mais umas próximas da outra, isso se correlaciona como talvez um hiato de deposição, uma discordância erosiva, uma não conformidade. E dentro desse contexto da interpretação, ele pode ressaltar bastante os limites das sequências, né? Então, isso aqui é um exemplo que eu trouxe. Essa sísmica é do F03, né, um campo no Mar do Norte. E como vocês podem ver, a sísmica ela tem um pouco de ruído, então, principalmente para essas zonas mais rasas, a nossa zona de interesse são essas clinoformas aqui, mas o ruído afeta bastante, né, na interpretação dessas sequências, principalmente das estruturas internas. A gente entende que existe aqui, pelo menos, uma estrutura, quer dizer, olhando de uma forma geral, existe uma estrutura aqui, mas internamente essa interpretação fica um pouco prejudicada por isso. Então, o que a gente fez aqui basicamente foi pegar essa sísmica, gerar um geomodelo e calcular o thinning a partir dela. Então, esse aqui foi o resultado. E de início, né, é uma característica dessas estruturas de clinoforma, a gente tem essas anomalias, no caso vermelhas, tanto na base quanto no topo aqui. Isso justamente vai marcar, né, o afinamento dos refletores e, consequentemente, né, esse efeito de pinch-out que esse tipo de estrutura tem. Né? Então, é uma anomalia característica dessa estrutura, usando o thinning, e isso de uma forma geral. Né? E analisando internamente, a gente vê com muito mais detalhe essa questão das estruturas internas da clinoforma, o que facilita para a gente a modelagem de tratos de sistema. Né? Então, aqui foi um exemplo em que a gente fez esse mapeamento dos tratos de sistema, né? Se é, por exemplo, um maximum flooding surface, se é um trato de sistema transgressivo, regressivo. Né? Então, foi feito esse trabalho, justamente usando o atributo. E uma outra ferramenta que a gente tem de análise é o diagrama de Euler 3D. Então, partindo do geomodelo, onde a gente tem, né, todos os refletores definidos através de isolinhas, o que é basicamente feito aqui é flattenizar todos esses horizontes, todas essas isolinhas, e em seção, a visualização que a gente tem desse processo é justamente do que se assemelha a um diagrama de Euler. Né? Então, esses buracos aqui seriam basicamente zonas de atos deposicionais, onde você não tem contatos erosivos, quer dizer, contatos erosivos, discordâncias. Então, é uma olhar para as sequências utilizando já o modelo. Aqui a gente fez de novo o mesmo trabalho na modelagem de tratos de sistema, só que a diferença aqui que a gente foi interpretado só utilizando o diagrama de Euler. Lembrando que o diagrama de Euler é criado em tempo real e ele é calculado a partir da sísmica inteira. Então, em qualquer lugar da sísmica, tanto 3D quanto 2D, é possível ter esse tipo de visualização na seção. Aqui, só para mostrar para vocês, então, a gente, falando do fluxo de trabalho, a gente tem a sísmica, né? Geramos o modelo dela, um modelo contínuo, como vocês podem ver. Aqui já o modelo com aquela paleta de cor dele característica. Mapeamos as sequências, estão aqui todas mapeadas. Dependendo do tipo né, de estrutura sedimentar que a gente encontre, né, é preciso fazer algumas edições nessas sequências. Então, por exemplo, voltando ali para a imagem da sísmica, a gente tem as estruturas de clinoforma aqui bem definidas, mas, não sei se vocês conseguem ver aí, existe um contato erosivo aqui, que, de certa forma, erodiu parte dessas estruturas aqui. Então, na hora de fazer o geomodelo, quando a gente cria o geomodelo,
ele tenta, né, e mapeia as sequências, ele tenta deixar tudo, é, deixar tudo contínuo no volume todo, né? Por exemplo, essa camada cinza aqui, ela está contínua no volume todo, mas esse geomodelo não está levando em consideração que, na verdade, esse evento aqui, ele está cortando esses outros eventos de baixo, né? Vou só voltar de novo. Então, de novo, esse evento aqui está cortando esses eventos aqui de baixo. E aí, para fazer isso, a gente tem uma ferramenta específica que é a de truncamento. Aqui eu vou mostrar para vocês como funciona. Então, olhando de novo aquela sequência cinza, né? O que a gente vai fazer é justamente entender onde que ocorre o truncamento, no caso, nesse ponto aqui, a gente vai selecionar a sequência, definir se a gente quer o truncamento ou a partir do topo ou a partir da base, e aí corrigir esse efeito do geomodelo nas sequências, né? Então aqui foi corrigido para essa sequência, tá vendo? Ela acaba aqui, foi corrigido para essa aqui também, e aí agora a gente tem um modelo de sequência já corrigido, sem esse efeito do geomodelo. Aqui só para mostrar para vocês, isso aqui é um mapa de espessura dessa sequência aqui cinza, e nesse nessa linha vermelha aqui, nesse traçado vermelho, a gente tem justamente a zona onde a sequência foi cortada. Com isso, né, com essa ferramenta a gente pode, a partir do momento que a gente faz esse tipo de edição, a gente pode gerar um novo geomodelo com essas correções. Então, aqui um exemplo disso, né, a gente tem uma estrutura com as correções de truncamento e a partir dela foi gerado um novo geomodelo. Então, mais uma vez, isso pode auxiliar bastante dentro desse contexto de estruturas, né, estratigráficas, né, onde você tem uma complexidade maior, por exemplo, no caso aqui das clinoformes. E aí refazer todos os processos principais do Paleoscan, né, como o Horizon Slicing também. Então, por fim, a gente tem as sequências já mapeadas com as correções delas, né, os truncamentos, e o passo final é construir um modelo estratigráfico disso tudo. Então, como vocês devem estar notando, assim, grande parte das ferramentas que a gente tem dentro do Paleoscan, elas giram em torno do geomodelo, né? Então, aqui não vai ser diferente desse processo. O grau de resolução desses modelos estratigráficos é associado completamente ao geomodelo. Então, aqui no caso a gente tem a sísmica e as sequências, mas por trás disso tudo, até o geomodelo aqui, você tem isolinhas, você tem um modelo contínuo que permite a gente dar esse grau de resolução aos nossos modelos estratigráficos, como vocês podem ver. A gente tem essa possibilidade aqui também. Tá vendo? Dentro das sequências a gente consegue dar uma estruturação interna para elas, e aí a gente tem algumas opções de estruturação, sendo a primeira seguindo já o modelo, né? E aí seguindo o sinal e os constraints do intérprete sísmico, sendo isoproporcional, ou seja, com base no topo e na base da sequência, ou também paralela ao topo, paralela à base. Essas são as opções que a gente tem. E aí, com isso, o final desse processo seria a geração do modelo estratigráfico. Esse aqui é um modelo que foi criado naquela primeira sísmica que eu mostrei. E, beleza, exportar isso para a sua simulação de fluxo. E né, o que seria o próximo passo de toda essa cadeia. Aqui, só para exemplificar, mas também é possível você aplicar propriedades a esse grid estratigráfico. Aqui, no caso, a gente usou a impedância acústica vinda dos poços para propagar no grid. E beleza, agora eu vou entrar já na demo. Ok. Como eu falei para vocês, eu tenho dois projetos aqui. Eu vou abrir o primeiro, que é o projeto da sísmica de F03, é um campo no Mar do Norte, né? De novo, a gente já mostrei na apresentação, então, basicamente o que a gente tinha era essa situação, né? Uma sísmica com bastante ruído, e o nosso objetivo aqui era né, interpretar essa estrutura de clinoformas aqui. De início,
com o Model Grid acaba se tornando um pouco difícil tendo que mapear isso, porque a gente não tem muita continuidade dos refletores. Então, o que a gente fez aqui foi aplicar um filtro orientado à estrutura, né, que deu um pouco mais de continuidade e amenizou um pouco essa questão do ruído, principalmente nessas zonas mais rasas aqui. E aí, a partir disso, a gente foi... vou só mostrar mais ou menos como é esse processo. Então, aqui eu tenho a sísmica, mas por trás dela está rodando o geomodelo. E aí, para marcar as sequências é bem simples, eu seleciono a zona que eu quero e aí vou marcando. Vou mostrar isso com mais detalhe no outro projeto, mas só para vocês verem que eu tenho a sísmica toda interpretada aqui. E aí, a partir desse processo, a gente marcou as sequências, né? As sequências de interesse. Só um segundo. As sequências de interesse aqui, né? Então, inicialmente, a gente tem uma sequência transgressiva aqui em rosa. Vamos para uma sequência regressiva aqui, nesse verde um pouco mais claro. E depois voltamos com duas sequências transgressivas aqui em azul e laranja. Né? E nessa etapa de mapeamento dessas sequências, a gente usou também o thinning. Então, ele está presente aqui, eu vou abrir para vocês. Então, o thinning tem um resultado muito bom aqui, como vocês podem ver. Deixa eu só tirar as camadas antes. Beleza. Então, esse aqui seria a sísmica original, o thinning, né? Você vê que ele marca bem essas estruturas internas da clinoforme, né? Principalmente esse limite aqui entre a superfície transgressiva e a regressiva, nesse caso. Também marca outras, por exemplo, aqui entre duas superfícies transgressivas. Deixa eu voltar ali com as camadas. Né? Então, aqui a gente tem a superfície transgressiva, a regressiva, que está bem mapeada aqui com esse evento, e as outras superfícies transgressivas aqui. Por fim, a gente também tem aquelas estruturas típicas que eu mostrei no início para vocês, das clinoformes, que são, né, que a gente vai tendo esse afinamento das camadas e esse efeito de pinch out, ele é bem claro aqui, né, por essas anomalias tanto na base quanto no topo. E beleza, então a gente marcou as sequências, e aí a partir disso eu gerei um novo geomodelo. Fiz as edições de truncamento, e aqui brinquei com aquela ferramenta de Horizon Slicing, né? Para quem não estava no último webinar, essa ferramenta de Horizon Slice é bem simples, eu só tenho que selecionar um topo e uma base, e aí com base no geomodelo ele extrai a quantidade de horizonte que eu quiser entre esse topo e essa base. E aqui eu fiz exatamente isso, eu escolhi o topo mais ou menos da clinoforme e a base dela, e gerei um Horizon Slicing de 100 horizontes. Aí vou mostrar um pouco para vocês em 3D ele agora. Então, só fechar aqui as janelas. Não. Vou abrir com a sísmica. Beleza, então, melhor. Beleza, então aqui a gente tem a sísmica, junto no 3D. Em vermelho aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é o horizonte que está com display aqui na janela 3D. Eu posso alterar esse horizonte, né, esse horizonte do Horizon Slice, mexendo aqui com o scroll do mouse. Deixa eu só acertar aqui o alto contraste, beleza? Então, eu vou descer tudo. Lembrando aqui, esses horizontes eles não são isoproporcionais ao topo e à base que eu escolhi. Eles são gerados a partir do geomodelo, né? Então, a gente está levando em conta o sinal sísmico, as edições do intérprete, né? Então, a interpretação dele de alguns refletores aqui básicos, e a partir disso ele constrói essa malha, né, de certa forma, de horizonte. Né? Então, analisando de novo aquela questão das sequências, como eu falei para vocês, a gente começa com um ambiente transgressivo, né? Aqui, a partir disso a gente começa a entrar em um ambiente regressivo, então a gente vê o avanço da linha de costa aqui, e depois disso aqui a linha de costa continua
avançando, né? A gente continua no ambiente regressivo. E aí, a partir disso, não sei se vocês vão conseguir notar aqui, mas a gente tem o início dos outros ambientes transgressivos, né? Aqui ele começa a crescer, vou voltar de novo. Então, transgressivo, quer dizer, aqui a gente já está na fase regressiva, e a partir daqui a gente começa a ter aquela fase transgressiva. Reparem que tudo cresce de uma forma homogênea agora, né? Mesmo a linha, talvez a linha avançando um pouco, está tudo crescendo. Então, esse projeto ele é bem didático, eu só quis mostrar pelo menos as ferramentas finalizadas para vocês. E o outro projeto que eu vou mostrar agora é o projeto de Maui. Deixa eu abrir ele aqui direitinho. Esse projeto de Maui, Maui é um campo na Nova Zelândia, na costa oeste da Nova Zelândia, e ele é um pouquinho mais complicado do que aquele dado que eu mostrei para vocês, né? Então, a gente tem aqui, de novo, uma zona de clinoforma, só que ela tá bem desgastada por por uma rede de canais que acontece aqui. E embaixo dela a gente tem, né, uma sequência turbidítica também com bastante erosão aqui por canais também. Então, e logo no topo a gente tem um contato erosivo aqui que acaba um pouco apagando esse registro aqui, esses registros aqui dessa estrutura. Então, o que foi feito aqui foi mais ou menos o mesmo processo, e eu vou mostrar para vocês direitinho. Então, a gente pegou a sísmica, nosso objetivo de novo é mapear essa estrutura de clinoformes aqui, e pegamos a sísmica, geramos um geomodelo, esse daqui é o geomodelo final dela. Deixa eu passar de novo para vocês verem. Esse é o geomodelo final dela, e eu vou mostrar agora o finning, consigo aplicar ele em tempo real aqui no geomodelo. Esse foi o resultado do finning. Então, acho que ele deu bastante continuidade para aquele contato erosivo do início, né, no topo aqui. Aqui não está muito claro, ele consegue dar um pouco mais de continuidade. E para as estruturas internas também, né? Então a gente tem uma delimitação de alguns limites de sequência aqui, o que podem ser limites de sequência aqui, né? Então, agora o que eu vou fazer, eu vou começar a mapear as sequências juntos com vocês. E a ferramenta que a gente tem aqui para o mapeamento de sequência é o Strat Viewer. Eu vou abrir ele aqui. Obviamente ele precisa de um geomodelo. Então aqui eu vou selecionar inicialmente a sísmica, mas eu poderia ter selecionado qualquer outro cubo. E beleza, aqui está a sísmica. Mais uma vez, eu vou ativar o cursor para o mapeamento de sequência. E agora, nessa linha verde, eu tenho acesso a todos os horizontes, de certa forma, interpretados dentro do geomodelo, né? Então, aqui. E beleza. Então, eu vou começar a fazer o mapeamento. Eu não sei direito a zona em que ela acaba, né? Porque tem essa seção de turbiditos aqui erodindo bastante, mas eu vou chutar aqui uma região. Como eu falo, eu posso simplesmente marcar aqui depois se eu quiser apagar, ou coisa bem simples, né? Aqui eu tenho acesso a tudo. Então eu venho aqui e vou marcar aqui o topo, também está um pouquinho claro, um pouquinho mais claro. Beleza, marquei. Então essa é a zona que eu vou tentar dar um pouco mais de enfoque. E aí agora eu vou para marcar essas sequências internas, eu vou utilizar o finning. Então ele está ali, vou agora fazer o display dele. Beleza. Vou melhorar só um pouquinho aqui a escala de cor. Ok. E aí agora eu vou começar a marcar as sequências, né? De novo, o mesmo processo, venho aqui, mais ou menos nos limites, no que eu acredito que seja, e vou marcando o que eu estou vendo. Por exemplo, aqui, aqui, né? Beleza, mapeei algumas sequências, e eu acabei não mostrando para vocês naquela sísmica também, na sísmica anterior, da F03, mas aqui se eu voltar para a sísmica, eu consigo ter acesso ao display
diagrama de Wheeler 3D. Então, eu basicamente tenho que apertar a tecla T aqui e ter acesso a ele. Então, ele faz isso no volume todo. Eu vou só acertar um pouco a questão aqui de... Só vou mexer um pouquinho aqui na questão dos parâmetros dele. Né? Eu consigo esticar mais ou esticar menos ele através desse parâmetro de stretch. Né? E aqui, de novo, eu posso continuar esse trabalho de mapeamento, só que dessa vez tendo em vista essa seção do diagrama de Wheeler. Né? O diagrama de Wheeler em 3D, vocês, como podem ver, eu estou mexendo nas seções e continuo tendo essa visão. Né? E posso voltar a qualquer momento para a seção sísmica original. E aqui, como eu já tenho as seções marcadas, eu não vou continuar o mapeamento lá. Eu já tenho essa seção pronta, mas eu vou só mostrar aqui para vocês, nessa janela, a questão do truncamento. Né? Então, ele é bem simples. Aqui eu sei que nesse sistema eu tenho seções transgressivas, uma região aqui de seções regressivas, e aqui depois eu volto com uma nova seção transgressiva, né? Aqui essa sequência amarela. Então, o que eu tenho que fazer aqui, né, vocês estão vendo que esse horizonte verde, por exemplo, ele está contínuo na sísmica inteira, e eu tenho que corrigir isso. Então, eu vou ativar aqui a opção de truncamento, eu vou abrir a minha lista de truncamentos e ativar agora o cursor de truncamento. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer? Eu escolho o horizonte que eu quero, a sequência que eu quero, perdão, e aí seleciono se eu quero fazer um truncamento em relação ao topo ou em relação à base. Aqui no caso, como eu sei que é uma sequência regressiva, eu vou utilizar o truncamento em função da base. Né? Então, tá vendo aqui? Ele agora parou, antigamente ele estava indo direto até o final ali, nessa questão da continuidade, agora ele foi cortado aqui. Agora, se eu quiser, por exemplo, trazer esse truncamento para cá, eu basicamente tenho que mexer aqui nesse parâmetro. Então, por exemplo, aqui está em 1678, eu posso botar 3, 3078, e aí eu consigo mexer, né, brincar com essa questão de onde vai ficar colocado esse truncamento. E beleza, aí o próximo passo seria fazer isso para as outras camadas, né, e continuar esse trabalho de edição mais refinado. Eu já tenho essa sequência pronta aqui, que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui está ela. Então essa seria a versão final, né, a versão mais refinada dessa região. De novo, a gente tem um sistema transgressivo aqui, que depois eu acabei esquecendo de ativar o truncamento, né? Mas esse activate aqui, ele ativa a visualização dos truncamentos, né? Se eu voltar aqui, né, você vai ver que alguns refletores já voltam a ter aquela continuidade inicial. Então, ativando aqui de novo, a gente tem uma seção transgressiva aqui, voltamos para uma seção regressiva e no final depois voltamos para outra seção transgressiva. Aqui continua sendo transgressiva, mas ela acaba sendo cortada por esse contato erosivo. Uma ferramenta também interessante aqui justamente eu consigo ter a visualização desses limites de sequência em mapa. Então, se eu quiser construir um mapa estrutural, por exemplo, eu posso fazer. Basicamente, tem que escolher ou o topo ou a base da sequência para fazer essa visualização. Se eu selecionar, por exemplo, se eu clicar na sequência no meio, eu consigo ter um mapa de espessura dessa sequência aqui. Né? Por exemplo, vou escolher essa outra aqui. Então, aqui o mapa de espessura e aqui, por exemplo, o topo da sequência interpretada. Por exemplo. São as opções que eu tenho. Como eu falei para vocês na apresentação, a gente consegue estruturar internamente essas sequências da forma como os horizontes vão se comportar dentro dela. Então, aqui no caso, para fazer esse tipo de edição, vou mexer nessa aqui. Eu posso simplesmente, aqui na janela de propriedades, aqui no canto direito, eu consigo dar um número de horizonte que eu quero estruturar, por exemplo, 20, e selecionar se eu quero uma distribuição isoproporcional paralela ao topo
ou paralela à base, né? E isso vai estar completamente relacionado a esse tipo de sequências que eu já tenho em mente, né? Se eu coloco aqui em um, eu volto para... Eu uso a configuração padrão do geomodelo, ou seja, ele vai estar seguindo o sinal sísmico e as correções do intérprete, né? Então, voltando aqui, eu fiz de novo um novo geomodelo aqui dessa região e criei de novo um Horizon Stack só para mostrar para vocês. Então, eu vou abrir ele aqui. Esse seria o Horizon Stack que eu criei. Eu vou fazer um display dele na janela 3D. Beleza. Então, ele está... Aqui não dá para ver direito, mas espera aí. Vou acertar isso para vocês. Então, ele está aqui, é esse horizonte vermelho aqui, que já está selecionado. E aqui fica um pouco complicado. Melhor. Então, aqui a gente tem aquela zona de clinoformas, né, o nosso Horizon Stack aqui, e o horizonte. Eu consigo... Ele está selecionado. Eu vou voltar para o início, né? Então, como eu falei, aqui a gente começa... Opa, faltou só... Beleza. Então, a gente começa com as sequências transgressivas aqui. Então, eu estou evoluindo, né? Continuo, sequências transgressivas. É interessante ver o crescimento. Vai chegar um momento em que a gente tem um crescimento diferenciado aqui desses montes. Então, ó, aqui, uma parte começa a crescer mais do que a outra. É bem interessante isso, né? Entender essa evolução. E, beleza, a gente continua nas sequências transgressivas. A gente vai começar a entrar nas regressivas daqui a pouquinho, né? De novo, continua crescendo. Beleza, agora a gente começa a entrar nas sequências regressivas. Então vocês vão ver que a linha de costa vai começar a avançar. Deixa eu só mexer um pouquinho aqui para vocês verem melhor isso. Então a linha de costa começa a avançar aqui. Como vocês podem ver, a gente tem a formação desses canais, desses cânions, né? Até que chega um momento em que a gente volta... Opa, acabei indo rápido demais, né? Mas, de novo, a gente está na fase transgressiva. E aí, a partir disso, a gente começa a entrar na fase transgressiva. Vocês vão ver que aqui nas zonas mais profundas a gente começa a ter um preenchimento. Até a ponto de preencher toda aquela parte mais alta. E aqui ele está cortado porque a gente justamente chegou naquele contato erosivo que eu mostrei para vocês, né? Aqui. E aí limita essa visualização. Então, agora, por fim, a gente já tem a nossa sequência mapeada, e agora o trabalho é construir aquele modelo estratigráfico, né, que eu falei. Então, para fazer isso, eu vou ter que vir aqui na barra de ferramentas e vou selecionar a opção do modelo geocelular, né? Como eu já tenho um StratViewer aqui aberto, eu vou selecionar, criar a partir desse que já está aberto. Ele vai abrir aqui para mim. Beleza. Então, aqui eu consigo setar os parâmetros de construção desse modelo celular, né? Eu consigo ter um preview dele. Então, esse é o preview que eu tenho, basicamente, a partir desse modelo de estruturação interna das sequências e também dos truncamentos, como vocês podem ver. Eu posso parametrizar o tamanho das células aqui, então está em 0,24, posso, por exemplo, mudar para 0,1 e aqui 0,1 também. É só esse caráter de preview, eu acho que é bem interessante a gente fazer essa pré-visualização antes de poder gerar o modelo em si. E se eu quisesse, por exemplo, mexer na forma, na estruturação interna, por exemplo, dessa camada em vermelho aqui, eu poderia fazer isso e alterar automaticamente o grid celular. Então, eu estou com ela selecionada aqui em vermelho. Eu vou mudar aqui, por exemplo, para paralela ao topo e vou querer 20 horizontes, uma distribuição de 20 horizontes. Então,
ele alterou aqui. E aí se eu gero um preview, por exemplo, o preview vai levar em consideração essas edições que eu estou fazendo. Aqui no caso é esse cara aqui, por exemplo, vou voltar ali de novo para vocês. Vou selecionar de novo a sequência e, por exemplo, vou mudar aqui para 5. Então, diminuir o número de horizontes e vou dar o preview de novo. Ver que ele altera, então, para essa sequência. E aí o próximo passo é gerar o grid em si. Eu já tenho ele calculado aqui, então... Opa. Esse seria o grid final. Levando em consideração todas aquelas edições que eu mostrei para vocês, né? E por fim, quer dizer, vou mostrar a inserção primeiro. Então aqui está ele em seção. E por fim, eu tenho também, eu posso aplicar, como eu falei, propriedades a esse grid, né? Então aqui eu extraí a impedância acústica dos poços e extrapolei ela para o grid. Beleza, tá aqui. Então eu tenho essa visualização aqui tanto na 3D das estruturas, principalmente aqui de topo, tendo essa vista em topo é legal. E em seção também consigo ver essa distribuição da impedância acústica no meu grid. Então, finalizando tudo, né? A gente mostrei para vocês os fluxos de trabalho dentro do PaleoScan, né? Tanto começando com já o modelo, chegando até esse momento do modelo estratigráfico. E como vocês podem perceber, o geomodelo ele dá bastante, primeiro, acho que bastante resolução durante todo esse processo e bastante liberdade na interpretação, né? Então, todas aquelas interpretações que eu fiz para alterar, caso eu quisesse alterar ou apagar, é tudo bem simples. Então, o que eu quis mostrar foi basicamente isso, todo esse fluxo de trabalho e as contribuições do geomodelo aplicadas a esse fluxo, né? Vou voltar para a minha apresentação. Então é isso, gente. Esse é meu contato. Deixei o contato do Marcelo também. E lembrando, todo o material da Elis, né, os manuais, os dados demos para quem quiser trabalhar com o PaleoScan estão disponíveis no site. Então, quem quiser olhar isso mais a fundo, é só criar uma conta lá e começar a mexer. E lembrando, semana que vem a gente tem a nossa última webinar, né, dessas sessões que a gente fez. E vai ser um webinar sobre decomposição espectral e classificação de faces. Quem vai dar esse webinar vai ser a minha colega Luísa. E acho que também vai ser bem interessante, né? Principalmente essa questão da classificação. Então, ver a classificação tanto manual quanto automática, aí, utilizando aqui os nossos algoritmos de inteligência artificial. Então, daqui a pouquinho a gente vai estar disponibilizando no LinkedIn, no site deles, para vocês se registrarem. Beleza? Sendo isso, deixa eu voltar aqui. Então, beleza, pessoal. Foi basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Queria agradecer de novo a presença de todo mundo. E qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem contar com a gente. Tem o meu e-mail, o e-mail do Marcelo. E muito obrigado aí de novo. Valeu?